Meus irmãos, acompanha comigo que esta jovem vai estar contando para todos. Ela estava em oração quase à meia-noite, quando ela se levanta, amado, trêmula, com o que Deus lhe mostrou em visão. Acompanha comigo e no final deste vídeo você deixa a sua opinião. São quase meia-noite agora. Eu estava pronta para deitar e eu peço desculpa pela minha aparência. Eu tô muito nervosa, mas eu vou tentar gravar esse vídeo pra vocês aqui. Tô tremendo, então a qualidade do vídeo vai ficar péssima. Mas eu precisava compartilhar com vocês uma visão que eu tive durante a minha oração. E o Senhor me deu uma visão. E eu acabei de vir confirmar aqui no livro de Apocalipse, guiada pelo Espírito Santo. E tudo que eu via na minha visão tá aqui em sequência. Eu vou tentar descrever para vocês. Eu comecei vendo um trono muito grande, e atrás dele tinha um sol, e esse sol ficava como se fosse uma bolinha muito pequena. Esse trono era muito grande e tinha uma pessoa sentada nele, mas não dava para ver a aparência da pessoa, e esse trono estava sob as nuvens. E aí eu ia vendo as imagens em sequência, né? Em seguida, esse trono ele está descrito lá, e depois vocês vão acompanhando em Apocalipse 4. E aí logo em seguida eu via umas pessoas assim. Eu não lembro muito bem porque ia passando os flashes muito rápido, mas o que eu acredito que eram os anciões. E logo em seguida eu vi um animal, que esse animal ele também está descrito no livro de Apocalipse 4, versículo 7. O animal tem uma aparência descrita aqui, né? Mas como eu via ele de frente, eu via só um animal. Ele era parecido com uma onça, mas eu não era uma onça, não tinha nada a ver com onça. E agora eu vi aqui que o primeiro animal era semelhante a um leão. Então eu acredito que era esse animal que eu estava vendo. E ele se curvava. Eu via ele curvado em forma de adoração. E aí eu lembro logo em seguida de ter visto o rosto de um leão muito grande. E esse leão está descrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. E aí eu via um cavalo, e a ênfase da minha visão era no cavalo, mas eu acredito que tinha um cavaleiro em cima do cavalo, e era um cavalo branco. E era como se ele viesse, e como se viesse assim um exército atrás dele, mas o exército não tinha tanta ênfase, era algo meio apagado assim. A ênfase maior era pro cavalo branco, e ele vinha como se fosse assim em caminho de guerra, né, de um cavaleiro que vinha com seu exército, e ele vinha assim caminhando, marchando em frente. E esse cavalo branco, ele tá lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 2. E aí, por último, eu via uma multidão muito grande de pessoas, e elas estavam todas vestidas de branco, muita gente assim. E essa visão eu tinha vendo elas de cima, e para onde eu olhava, para todos os lados que eu olhava assim, eu tava olhando de cima para baixo, e eu olhava assim como se fosse uma visão panorâmica, e eu via aquelas pessoas vestidas de branco caminhando em uma só direção. Era como se elas estavam com uma aparência muito tranquila, mas eu não sei se elas estavam falando, eu não sei, eu só sei que eu olhava elas de cima e eu via uma multidão muito grande, e elas estavam andando, caminhando em uma direção. E essa multidão, ela está descrita em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois eu fui tomada pelo Espírito Santo e eu comecei a interceder, porque eu podia ver, eu podia sentir a escuridão que se alastrou sobre a terra, como que as pessoas, eu não tô conseguindo nem falar, como que as pessoas estão tão cegas, que elas não conseguem enxergar a verdade de Deus. Eu tava sentindo Deus ali, eu tava sentindo a presença de Deus, mas muitas pessoas, eu pensei em todas as pessoas que eu conheço que não têm conseguido acreditar em Deus. E eu comecei a interceder e comecei a orar, e o Espírito Santo me movia a orar por misericórdia do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E ele falava, sopra pelos 4 cantos da terra. E aí a gente vai ver uma referência aos 4 cantos da terra em Apocalipse capítulo 7. Acredito que versículo 2 aqui.
E eu intercedia pela minha casa, pedia para o Senhor marcar a minha casa. E a gente vê uma referência também a essa marcação de casa em Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. Depois vocês vão lendo lá. E aí, por último, o Senhor me dizia: vai e anuncia que o anjo do Senhor virá sobre a terra. Eu não sei ainda o que significa. Eu não consegui assimilar ainda. Quem tem ouvidos ouça ainda sobre essa questão do anjo que virá sobre a terra. Mas eu estou entregando a palavra que me foi dita, que o Senhor me pediu que fosse anunciada. E eu gravo esse vídeo para vocês, gente, como um apelo do meu coração. Eu não sei que dia será, não sei que dia virá, só Deus sabe. Mas eu peço a você que está assistindo esse vídeo, que você creia nessas palavras, que você creia em Deus, que você creia no que Ele prometeu. Eu vi muito claro essa visão. Eu não sei o livro de Apocalipse decorado. E a minha visão era sequencial da forma como está escrito aqui nesse livro. É humanamente impossível isso. Estatisticamente, humanamente impossível alguém acertar essa sequência de fatos. E eu vim aqui diretamente nesse livro, guiada pelo Espírito Santo, só para confirmar, só para testificar o que eu vi. Então eu só tenho isso para contar para vocês, relatar essa experiência. Eu quis gravar o vídeo agora para conseguir transmitir tudo isso que eu tô sentindo para vocês, para tentar transmitir nesse vídeo. Eu quis gravar agora, ainda nem pensei direito sobre, mas eu abri a câmera e liguei porque vocês precisam crer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Entregue seus caminhos ao Senhor. Se você não entregou ainda, entregue seus caminhos ao Senhor. Jesus está voltando. Não há mais tempo. Não há mais tempo. E você que já entregou sua vida ao Senhor, ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos. Pessoas estão morrendo. Pessoas precisam entender, precisam conhecer essa verdade. E eu peço pela misericórdia do Senhor e que Ele possa guardar a minha casa e a sua casa, porque aqui na sua palavra diz que haverá um selo, né? Haverá aqueles que serão selados, e que nós possamos ser parte dessa geração, dessas pessoas que estarão seladas ali com o selo do Senhor. Amém. Obrigada pela atenção e até a próxima. Meus irmãos, que visão tremenda. Eu quero que você deixe agora a sua opinião aqui abaixo nos comentários. É muito importante a sua opinião. Percebemos que nesses últimos tempos, Deus, Ele vem alertando as pessoas, vem alertando a sua igreja, vem alertando o mundo, seja por meio de fenômenos da natureza, seja por meio de sinais descritos na sua palavra. Estamos vendo que até por sonhos, visões, revelações, Deus tem mostrado a muitas pessoas, e elas vêm a público gravar para também alertar de alguma forma daquilo que Deus lhe mostrou. Comenta aqui abaixo se você acredita, se você crê que Deus, Ele alerta através dos sonhos, das visões e das revelações também. É bem verdade, amados, que existe sim muitos falsos profetas, mas como existe falso, existe também verdadeiros. Não é verdade? Que Deus te abençoe.